Ah, Bom, pessoal, boa noite então a todos. Vou deixar essa aula gravada, né? Bom, hoje aí, turma, nós vamos abordar sobre a situação de aprendizagem 7, certo? Na situação de aprendizagem, pessoal, a gente vai ver aí alguns conceitos de elemento de máquina, como, por exemplo, buchas de deslizamento. A gente vai ver um pouco também das ferramentas de qualidade. E o principal que está na atividade que vocês vão ter que entregar, pessoal, é fazer uma planilha, que ao mesmo tempo que nós estamos falando desse, por exemplo, de uma bucha, de um mancal de deslizamento, a gente tem que saber, pessoal, ter a habilidade de montar, por exemplo, um orçamento, né? Então, por exemplo, a gente, enquanto autônomo, né, a gente está fazendo, por exemplo, uma proposta comercial para um cliente, então é bom a gente ter essa noção, né, de fazer uma planilha bem montada, né, mostrando ali os seus custos, né, a sua parte ali de insumo que você vai precisar, por exemplo, de insumo, né, matéria-prima, né, mão de obra, né, enfim, tudo aquilo que é necessário para você apresentar ali sua proposta comercial para o seu cliente. Então, além do Excel, um pouquinho de habilidade ali do Word também, né? Então, fazer uma coisa digitalizada ali, uma coisa bem feita, pode parecer, é frescura, uma coisinha meio, né? Mas é um diferencial, pessoal. É o que diferencia dos demais profissionais que a gente tem no mercado, né? A pessoa dá um preço aleatório, se ela faz uma propostinha ali comercial, né? Mesmo que seja uma coisa ali de uma folha, duas no máximo ali, uma planilhinha já dá um bom, já é um bom diferencial ali para o seu cliente. O cliente vai ver ali, por exemplo, você vai estar tratando com o seu cliente com honestidade, né? Então você vai ter mais ou menos uma estimativa do que vai gastar, né? Que vai gastar, mão de obra, é, tempo ali que você vai gastar para fazer um serviço, o, aquilo que você vai precisar para realizá-lo, né? Então isso é muito bom, né? Então ter essa habilidade, ela é essencial, né? Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês aí. A gente vai ver aqui. Então, o nome, pessoal, é essa aqui, né? Confiabilidade e otimização dos recursos, uma questão de sobrevivência. Deixa eu só pôr. Bom, deixa eu só aumentar o zoom aqui. Aí. Vamos lá, professor Júlio, lá na empresa Fixa Forte, as áreas de fabricação estão com a ocupação média de 115%. Bom, então vocês estão trabalhando acima da média, otimizando os recursos, reduzindo os custos de produção e aumentando a produtividade. Isso mesmo, para evitar atrasos na entrega e altos índices de horas extras, temos que eliminar os tempos improdutivos. Com toda certeza. E qual a linha que responde pela maior parte da produção da empresa? É a linha de prensas progressivas, que possui 18 máquinas rápidas que respondem por 35% da produção de parafusos. Por serem rápidas e dotadas de buchas em seus mancais, são dependentes do sistema de lubrificação e refrigeração. E qual o tempo recomendado pelo fabricante para fazer a inspeção da lubrificação? Então, o fabricante recomenda que o mancal e a biela tenham um circuito de lubrificação inspecionado a cada 15 dias. Como vocês têm feito isso? A inspeção é feita com desacoplamento dos dutos de lubrificação, acionamento da bomba e se o lubrificante está saindo em todos os pontos de lubrificação. E quanto tempo vocês levam para fazer essa inspeção? Bom, o tempo que levamos para fazer esse procedimento é de aproximadamente 30 minutos, durante o qual a máquina fica parada. E de que materiais os mancais são compostos? São feitos de bronze e por isso precisam de uma boa lubrificação para minimizar o atrito, o desgaste das buchas e eixos, ou mesmo a quebra ou o travamento dos eixos. E o que vocês têm feito para reduzir esse tempo? Né? Então tem aqui, pessoal, o levantamento, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 termopares a um valor unitário de R$ 136,50. Temos 4 controladores de temperatura ao valor unitário de R$ 520,50. Cabos e terminais que totalizam R$ 400, instalação R$ 1.000, a hora do mecânico R$ 30 e a hora da máquina R$ 750. O tempo de execução do serviço de inspeção é 30 minutos e a periodicidade do serviço de inspeção é a cada 15 dias. Então, com essas informações, preciso determinar quanto a empresa economizará com essa melhoria para que ela seja aprovada.
você inserirá as fórmulas corretas na planilha para que os dados sejam confiáveis, certo? Sim, é claro, farei esses cálculos com o maior cuidado. Então, a primeira etapa aí, pessoal, então a primeira etapa é fazer, então, a planilha eletrônica, né? A planilha eletrônica, pessoal, ela está aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. A situação de aprendizagem 7, né? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho esse modelo de planilha, eu também tenho uma outra que está aqui, ó. Esse outro anexo aqui, ó, são o levantamento dos dados, né, que eu preciso saber, né, preciso fazer. E aqui é a planilha, ó. Você pode usar esse modelo de planilha Excel. Então aqui, pessoal, vocês vão precisar aí utilizar o Excel. Vocês podem utilizar, por exemplo, o LibreOffice, o WPS, pode. Também, pessoal, tem uma versão aí, falando meio baixo aí, a versão, pessoal que tiver a versão também craqueada do Office também, pode estar utilizando aí, certo? Então aqui, pessoal, você pode colocar a melhoria, qual que é o objetivo. O principal é aqui, pessoal, ó, é vocês colocarem um valor aqui, certo? Mais ou menos igual tá aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, só para vocês entenderem, ó. Oh, perdão, essa daqui, ó. Ó, então lá, tem um material, ó. Deixa eu só colocar esse. Ai. Bom, então vamos lá, ó. Tem 4 sensores de temperatura, o termopar, ó. Então posso colocar aqui, ó, quantidade, ó. Então coloca aqui material, quantidade. E aqui eu posso colocar valor unitário, né? Então valor unitário. Então a quantidade que eu tenho de termopar aqui, ó, eu tenho quatro controladores de temperatura e o resto aqui, ó, eu tenho aqui o valor, ó. Então, o valor unitário aqui é R$ 136,50. Aqui é R$ 520,50. Os cabos elétricos ali é R$ 400, certo? E a mão de obra ali para instalação, ó, são 30, falando ali que é R$ 30 a hora, né? Valor unitário, né? R$ 30. Há um valor ali, ó, que eu vou precisar de execução 30 minutos. Então, vou colocar aqui, ó, meia hora, certo? Ó, dá para aumentar o zoom um pouco aí? Da planilha. Sim. Deixa eu ver aqui se ficou melhor aqui, Artem. Só. Vou aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se. Aí ficou bom. Agora Deixa eu ver. Eu sim. colocar aqui que dá para encher a tela aqui, aí isso. Dá para ver aqui que é o principal, olha só até essa parte do valor aqui, certo? Bom, então eu estou só primeiro preenchendo aqui, né? Então, primeiro eu coloquei o valor dos termopares, que é 136, eu só preciso de 4. São 4 controladores de temperatura, R$ 520,50, R$ 400 de cabos elétricos e terminais, e a mão de obra de instalação é meia hora, R$ 30, né? O custo da mão de obra, da manutenção preventiva aqui, né? Então, a hora da máquina, o custo da máquina parada aqui, ó, ela é R$ 750. Ó. Então, o custo da máquina parada, ó, é 750 a hora, né? Ela vai ficar parada ali, ó, por meia hora, né? Bom, e o custo da mão de obra, bom, aqui também você pode colocar meia hora, R$ 30, sem problema. Ou você pode tirar aqui e colocar aqui, ou se quiser também colocar aqui, pode, certo? Ah, aí no caso aqui, ó, você pode tirar essa linha aqui, certo? Você pode apagar ela aqui, ó. Aí o que que você faz, ó? Você vem com o mouse aqui, ó. Você pode apagar com o delete, ou você vem aqui, ó. Clica com o botão direito, ó. Aí você vem aqui em excluir, ó. Pronto, aí ele já fica, né? Bom,
O que que eu preciso fazer aqui, pessoal? Só dar uma formatada, né? Então, tá vendo aqui que tá meio fora? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou com o cursor do mouse, ó, em cima aqui, ó, dou um duplo clique, ó. Aí eu vou só ajustar a largura, tá vendo? Para aparecer a palavra quantidade. Aqui também o valor unitário, ó, tá vendo que tá meio que comendo uma parte aqui chamada valor unitário? Eu tenho duas opções, ou posso fazer isso aqui, ou se eu quiser também, ó, se eu quiser fazer, eu posso vir aqui, ó, quebrar o texto, ó. Aí ele joga para uma próxima linha, certo? Então aqui eu vou só dar um duplo clique para ele ajustar aqui o valor unitário. E o valor aqui total. Aqui, pessoal, eu vou aplicar a fórmula. Só que antes, aí vamos aplicar uma fórmula. Como é que a gente faz? No Excel, pessoal, cada célula aqui, ó, eu posso aplicar uma fórmula. Como é que eu aplico a fórmula? Então, eu vou aqui na célula, então, onde a célula está referenciada, a referência de célula, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que tem letras nas colunas, né? Então, A, B, C, D, até infinito ali, né? Até a capacidade que o Excel dá, né? E números, né? Então, os números, as linhas é indicada por número. Então, eu estou na linha D, ou na coluna D, na linha 15. Eu quero fazer a fórmula que eu quero multiplicar essa célula aqui, que é a B15, com a multiplicação com essa outra célula aqui, que é a C15. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um igual, aí eu vou colocar o número dessa célula ali, ó, que é B2, ó. Eu posso escrever aqui, ó, ou B2 não, B15, né? Então, posso escrever B15, ou outra forma também é clicar nela, ó. Posso clicar aqui, ó, né? Dá a mesma coisa. Aí o vezes aqui, pessoal, é o asterisco. Então, é o shift e o número 8, vai dar o vezes. E o valor unitário está na C15. Duas formas também. Ou eu escrevo C15, ou eu posso clicar em cima da célula que eu quero fazer o cálculo. Pronto, ó, C15. Ó. Dou um Enter lá, ó, ele pega o valor. Ó. Bom, como é que eu vou saber se eu fiz a fórmula correta? Só usar a calculadora aqui, pessoal. Só para a gente ter uma noção. Ó. Então, o que que eu quero lá? Ó? 136,5 vezes 4. Ó. Ah, pronto, 546, né? Bom, eu quero fazer isso aqui. Eu posso repetir a fórmula, só que agora, ao invés de ser B15 e C15, vai ser B16 e C16. Eu posso escrever, né, igual B16 vezes C16. Eu tenho essa forma, ou a outra forma, pessoal, é pegar essa forma de cima, como essa forma de baixo é igual a de cima, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Ó, quando ele transforma nessa cruzinha aqui pretinha, é só clicar em cima dela com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ó. Tá vendo? Aí ele aí vai fazer a multiplicação ó, de 4 vezes 520. Aqui, pessoal, eu vou colocar valor unitário 1, porque se eu não der valor nenhum, ó, você vai ver aqui que vai dar um erro. Ó. Então, igual aqui, vezes esse valor aqui, ó. Vai dar zero, porque ele entende, pessoal, que quando não tem nada aqui, o valor é zero. Bom, então a gente sabe que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Se eu colocar o número 1 aqui, ó, pronto, aí ele coloca 400. Aí ele faz 1 vezes 400. E aqui, ó, eu vou só puxar a fórmula. Pronto. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer o total. Qual que é o total aqui? O total pode ser, então, eu vou dar igual a soma. Eu posso fazer assim, ó. Posso colocar esse mais esse. Olha lá, dá 3.043. É uma forma. A outra forma de fazer aí eu coloco igual, aí eu coloco a função soma, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui, pessoal, quando eu coloco aqui, ó, ele é uma função. Uma função, pessoal, eu preciso de um parâmetro de entrada, um valor de entrada para me retornar um valor de saída. Então aqui é soma, aí eu abro parênteses, tá vendo? Ele tá pedindo os números aqui, ó. Então eu quero do D15, o D15, eu posso apertar a tecla Ctrl e apertando um por um, tá vendo? Ó, D16, D17. Ou a outra forma de fazer é pegar e arrastar aqui, ó, tá vendo? Ó?
Perdão, é igual a soma. Aí eu vou colocar intervalo, ó. Então eu quero do D15. Então é o D15, dois pontos, até o D18. Ó, tá vendo? Então ele vai pegar todos os valores que estão da linha D15, ou da célula D15, D16, D17, D18. Vai me dar o mesmo resultado, certo? Bom, esse número aqui, pessoal, o valor unitário e o valor e o total, bom, é um valor monetário. Para ficar mais bem organizadinho aqui, ó. A outra coisa que eu vou colocar também, pessoal, casa decimal, né? Então aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Então eu vou clicar nessa primeira aqui. Aí com o botão esquerdo do mouse eu vou arrastar até marcar todos aqui, certo? Bom, eu quero mudar isso aqui para valor de moeda. Como é que eu coloco? Eu venho aqui, ó. Tá marcado, agora eu venho aqui, ó. Olha lá, ó. Português, ó. Real. Ah, pronto, tá vendo? Tá em formato de moeda. Aqui também eu posso, ó. Eu posso fazer assim, ó. A outra forma também, aí é aqui, ó. Só colocar aqui, ó. Pincel de formatação, você coloca aqui, ó. Certo? É uma forma também de colocar em formato de moeda. Certo? Então é basicamente isso, pessoal. É só fazer isso. Se quiser preencher aqui, como se fosse simulando mesmo uma proposta mesmo, pode fazer à vontade, pessoal. Aqui é só para vocês entenderem como faz essa questão aí da tabela e ter uma noção mesmo de Excel, ok? Tem alguma dúvida aí, Artemio, Juan? Tudo certo? Tá tranquilo. Certo? Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouco então sobre essa parte aí de mancais de deslizamento, certo? Eu falei dos mancais de rolamento, então eu vou falar dos de deslizamento, certo? Bom, então, pessoal, é, os mancais de rolamento, eles fazem um movimento de rotação. Então, ele faz um movimento relativo a uma rotação do eixo, né? Então, é um movimento de rotação. O mancal de deslizamento, ele é um mancal que faz uma translação, certo? Então, por exemplo, o pistão, né, o movimento do motor ali, de um motor alternativo, ele é um mancal de deslizamento, né? Então, sofre, então, o motor ali tem a câmara de combustão, né? Tem explosão, que o meu pistão faz? Ele faz um deslizamento. Então, ele vai de um ponto A ao ponto B. Então, ele desliza em relação a um eixo que está acoplado ali, que é o eixo árvore, né? Então, ele faz esse movimento. Ele faz um movimento de translação. Ele não rotaciona. Quem rotaciona ali é o eixo da manivela, né? Então, pessoal, nesse movimento de translação, né? Ele é constituído, então, de uma bucha que ela é fixada em um suporte, né? E essas máquinas, pessoal, é equipamento de baixa rotação, porque a baixa velocidade ela evita o superaquecimento, porque o mancal de deslizamento, pessoal, ele está sujeito a muito atrito, então ele também precisa estar com uma boa lubrificação, como vocês viram lá no exposto da situação de aprendizagem. Então, é um tipo de máquina que precisa, né, que necessita desse deslizamento, correto? E precisa dessa lubrificação, né? Então ela vai passar por um desgaste. Então, assim, a gente sabe, né, com o motor ali, né, o motor ele vai ter um desgaste, né, depois de tantos ali 1.000 quilômetros, né, centenas de milhares de quilômetros, o motor sofre um desgaste que é natural, mesmo a gente fazendo a manutenção, uma troca de óleo, a troca dos desgastados, dos materiais que desgastam, por exemplo, o anel ali do pistão, a bronzina que também está sujeita ali, né? Então, ele vai ter ali, vai gerar folga por causa do atrito mesmo, que o atrito gera calor, né? Gera aumento de temperatura, então ali, e também desgaste, e também isso vai gerando uma folga, vai aumentando a folga, né? Então, isso é um desgaste que é normal, né? E essas buchas, então, né, pessoal, como a bronzina, essas aqui estão presentes no meu mancal, ela é feita de um material macio, então é um material realmente feito para desgastar, que ele é um metal isso que chama de metal de sacrifício, né?
Então, o mancal ali, quando ele vai deslizando, ele está sujeito a um material mais macio, como o bronze e liga de metais leves. Que já que tanto o material do mancal quanto o meu próprio mancal de deslizamento, né, quanto que está ali no atrito, eles são materiais nobres, então precisa de um material ali que desgaste mesmo de fato. Bom, então, pessoal, as buchas, né, dos mancais, né, elas são lubrificadas da seguinte forma. Então, meu próprio eixo, ao girar, ele arrasta o lubrificante, né, ou seja, ele vai ter um filme ali que lubrifica, então, de certa forma, não tem atrito 100% do tempo por causa do lubrificante. O lubrificante garante essa camada aqui, né? E o lubrificante tem que ser introduzido na área de menor pressão, né? Até por questão ali de volatilidade, para ele não ter alta pressão e pela questão da pressão gerar temperatura. E ele vir, por exemplo, a se incendiar, né? Só que tem que ter essa garantia que não vai se incendiar, né? Deve nos auxiliar, né, no auxiliar nas canaletas ou nos champs, e a viscosidade tem que ser adequada à carga, né? Então o óleo que eu escolho para fazer essa lubrificação tem que atender essa questão, né? Por exemplo, a carga, se é uma alta carga, se está uma alta velocidade, né? Então, quem já viu aí, né, os diferentes motores ali, tem as diferentes viscosidades, não? Por exemplo, tem um óleo 5W30, 0W30, 20W40, 20W50. Esse número W, outro número aí, indica uma viscosidade, né? É uma viscosidade para o tipo de carga e de velocidade que o meu motor é submetido, né? Então, por exemplo, um motor 3 cilindros, ele vai ter uma especificação de óleo diferente, por exemplo, de um motor de 4 cilindros, mesmo se for com a mesma cilindrada, por exemplo, 1.0, né? E um motor 3 cilindros é totalmente diferente de um motor em V, que tem uma litragem muito maior, né? E um nível de rotação e carga também muito maior, né? Então, para cada tipo de motor, eu vou ter, então, uma especificação diferente, né? Então, não é simplesmente a qualquer óleo serve, né? Então, a gente tem que observar isso, né? Então, observando isso, pessoal, nosso óleo ele penetra sem dificuldade no mancal também, né? E não vai ter, então, perda imediata, né? Quando o óleo espalha pelo mancal, então eu tenho uma perfeita distribuição no óleo do meu mancal, onde, então, eu evito o desgaste prematuro, né? Bom, então, do ponto de vista geométrico, pessoal, as canaletas, né? Onde ficam, onde está me submetido o meu eixo, que ele tem um movimento de translação, ele tem que ter certas dimensões para serem efetivas, além de ter umas bordas arredondadas, né? Então, ao desmontarem aí, vocês vão ver isso, por exemplo, mais na frente, com montagem de sistemas mecânicos, manutenção de sistemas mecânicos, vocês vão ver que essas canaletas aí nas buchas, ela tem um abaulamento aqui, ó. Então tem uma largura e uma profundidade aqui, certo? Isso é normalizado, certo, pessoal? Para cada tipo de mancal eu vou ter, então, o diâmetro do munhão e a profundidade e uma largura, né? E os materiais para fabricação dos mancais, então, pessoal, geralmente é o metal patente, que é feito de 89% estanho, 8% de antimônio e 3% de cobre. Eu tenho as feitas de ligas binárias de cobre e chumbo, que são de 20 a 40% de chumbo. Tem as de bronze, né? Bronze é a base de estanho, ou bronze é a base de chumbo, ou bronze de alta resistência. No automóvel, pessoal, é a bronzina mesmo, então são a base de chumbo ou de bronze, né? Então pode ser tanto a base de estanho, chumbo ou de alta resistência. Quem já viu uma bronzina aí, né? Eu dou exemplo de carro aí, né, pessoal? Que é aquele exemplo mais que a gente está aí no dia a dia sempre vendo, né? É uma máquina que a gente tá, vamos dizer, o contato a mais. A gente tem um carro em casa ou uma moto, tem essas, vamos dizer, tem essas peças aí que tá mais visível para a gente, né? O pessoal que está trabalhando na indústria vai ver isso com mais facilidade, né? Bom, a gente também tem uns mancais de alumínio, os de prata, né, com os mancais com revestimento interno de prata, de ferro fundido, eles são raramente utilizados, porque é uma característica do ferro fundido, pessoal. Ele não é muito bom para tração, ele é muito bom para compressão, né? É um tipo de metal, por exemplo, o ferro fundido, os motores eram feitos, né, antes de ferro fundido, principalmente os blocos, né?
porque como o motor ele está sujeito a uma grande taxa de compressão, então o ferro fundido é um bom material na questão de resistência à compressão. Só que para tração, o ferro fundido ele é frágil, na tração ele se quebra com muita facilidade, né? E a gente sabe aí que geralmente, né, nessa questão de desgaste, temperatura, esse meu mancal de deslizamento, ele pode tender a fazer o meu principalmente o ferro fundido a fazer tração. E isso pode gerar desgaste, por isso que é raramente utilizado. O grafite, né, pessoal? Aí ele é misturado com cobre, bronze e plástico para ter uma maior diminuição então do coeficiente de fricção, né? Então o grafite é considerado um lubrificante, né? E os plásticos de engenharia. Bom, pessoal, então aqui, pessoal, são exercícios de passagem. Foi mais ou menos o que eu expliquei para vocês, né? Então, por exemplo, conforme então essa tabela, né, para a gente conseguir os valores do total e do total da compra, é necessário efetuar as seguintes formas. Então, para o total aqui, pessoal, a gente precisa então fazer, no primeiro preciso fazer um vezes o outro, né, para fazer esse total, e depois eu vou fazer a soma de E5 a E7, né? Então a gente vem aqui, certo? Então é primeiro fazer um vezes o outro e depois somar, né? Bom, e aqui, pessoal, quando a gente precisa tirar as divisórias entre as células aqui, ó, então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá vendo que essa frase aqui, ó, com considerações, tá errado aqui, ó, que é considerações. Opa, consi- considerações para calcular, isso. Então, se vocês estão vendo aqui, pessoal, ele ocupa, então, ó, toda essa área aqui, ó, da célula A12, A13, B12, ele vai até a célula S12 e S13, tá vendo? Se eu aplicar aqui, ó, tá vendo que ela tá mesclada, ó, tá vendo? Aí ele volta para uma coisa só. Aí se eu voltar aqui, ele volta. Então, essa é a ação, mesclar célula. Então, eu quero tirar aquela divisória, eu vou mesclar e centralizar. Então, para que serve isso? É meio que quando eu quero centralizar uma informação. Então, por exemplo, eu coloco aqui, né? Vou colocar aqui, exemplo. Vou escrever aqui, exemplo. Bom, ele está ocupando a célula B28, mas eu quero que ela ocupe essas, essas quatro células selecionadas, a B20, B28, C38, D28, C28, D28 e 28. Aí eu venho e clico aqui, ó, mesclar e centralizar, tá vendo? Agora ele está ocupando as quatro células. Aí se eu quiser desfazer, é só vir aqui e ele desfaz a ação. Bom, para colorir a célula, pessoal, então primeiro aqui que a gente vem aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó. Então a gente seleciona a célula, aqui eu estou olhando no Excel, certo, pessoal? Para colorir a letra, você vem aqui, ó. Aí eu vou escrever, ó, tá vendo? Vai estar em vermelhinho. Agora eu quero pintar a célula, o conteúdo da célula, para ficar igual aqui, ó. Como é que eu faço? Então vem aqui, ó, preenchimento da célula. Eu vim e coloco a cor aqui, ó. Viu? Aí eu coloco a cor que eu quiser, ó. Se quiser colocar azul, preto, tá vendo? Posso colocar diferentes cores aí. É só fazer dessa forma. Bom, pessoal, é, agora um outro assunto aí a gente vai falar aí, né? Bom, pessoal, quer alguém falar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí, questionamentos? Pode falar, viu? Então, por favor, gente. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar das ferramentas de. Você falar alguma coisa, Juan, Artemio? Não só ia falar que tava tranquilo. Certinho? Não, beleza, então. Aí vamos continuar aí. Bom, pessoal, outro assunto também que é um assunto que é primordial dentro da indústria, né? Hoje, mais do que nunca, é um sinal até de questão de competitividade, é questão de sobrevivência e muito, muito além do que sobrevivência.
é indicador de qualidade, que é justamente as ferramentas da qualidade, né? Então, é uma coisa aí que desde os japoneses, né, criaram, né, muitas dessas ferramentas de qualidade foram criadas pelos japoneses, pelos orientais, na questão mesmo de ter uma melhoria sempre contínua, né, sempre uma melhoria contínua, como forma de otimizar tempo e diminuir os desperdícios e aumentar a sua produtividade, sua qualidade, confiabilidade, principalmente dos produtos, né? Bom, então, pessoal, a melhoria do meu processo, né? Cada vez então que eu faço busca dessa melhoria contínua, ela implica em reduzir meu tempo e meu custo de produção, né? Que tem uma relação direta, né? Então, se eu melhoro o meu tempo, eu reduzo o custo de produção, né? Com isso, então, eu evito hora extra, né, de trabalhador e preservo a qualidade de vida. Então, além disso, eu vou dispendiar de menos horas para fazer determinado produto e meu colaborador é mais produtivo, ou seja, ele produz mais em um menor espaço de tempo. E isso é conseguido através das ferramentas de qualidade, porque elas que vão nos fornecer a identificação e a compreensão dos dados, né? Então, a partir de identificar e compreender esses dados, né, seus problemas, né, e suas causas, eu também então gero soluções para eliminar. Eu eliminando esses problemas, eu busco agora a otimização dos meus processos operacionais, através das melhores práticas, né, e das melhores soluções, né? Então, a ferramenta da qualidade, pessoal, o objetivo é justamente eliminar ou minimizar a causa de variação que podem ser controladas nos produtos e serviços para melhorar a qualidade no processo. Então, pessoal, algumas ferramentas que são utilizadas são os fluxogramas, diagramas de análise de causa dos problemas, histogramas, gráficos de controle, planos de ação 5S, entre outros. Essas ferramentas aqui, pessoal, vocês vão observar também, principalmente quem for para da manutenção, ela também é amplamente utilizada, porque também a melhoria nos processos de manutenção também é primordial. Ela também está inclusa nessa parte da ferramenta da qualidade, né? Que a manutenção, fazer uma manutenção de forma correta, bem feita, implica também em melhoria de qualidade e produtividade, né? Então, na manutenção específica, o que que isso garante? Confiabilidade da minha máquina, menos intervenções, e ela vai ter, então, um número de produção muito maior, né? Então, ela vai estar disponível, né? A sua disponibilidade vai estar muito maior para mim ali, para a minha produção, né? Bom, indo então à primeira ferramenta, pessoal, o fluxograma, né? Ele é formatado para analisar um processo, né? Então ele é como se fosse ali ele é feito de figuras geométricas, né? Então você pode estipular o que cada figura geométrica representa ali e fazer como se fosse um fluxo temporal, por isso chama de fluxograma. Você pode fazer ele no tempo ou por processo mesmo. Depende de como você quer fazer, né? Bom, então nessas fluxogramas você pode escrever etapa, além das etapas, quais recursos são utilizados, quem são os envolvidos, né? Qual é a mão de obra envolvida, quais são os recursos financeiros, né? Enfim, ele pode fazer de forma mais resumida ou forma mais completa, né? E ele demonstra, né, pessoal, que é feito de forma resumida. Óbvio, ele não detalha todo o processo, até porque meu fluxograma ele tem que ser mais simplificado. Então, tem que ser ali uma ação ali, ou uma etapa que descreva resumidamente o que faz aquele processo, né? Então, eu tenho que demonstrar suas entradas, né, as suas saídas. E, pessoal, então aqui, pessoal, são situações de aprendizagem. Só falando então, né, pessoal, do histograma também. O histograma, ele dá por exemplo, se eu tenho um gráfico temporal aí, né, em função do tempo, ele me dá essas amostras em função do tempo. E essas amostras no meu histograma, até do ponto de vista estatístico, ele pode me verificar se está uma curva normal ou não, né? E o 5S aí, né, pessoal? Esse 5S aqui, né, que são os 5 sensos, né? O senso de limpeza, o senso de organização, o senso de disciplina. Isso aqui tudo essa ferramenta foi desenvolvido pelos japoneses, na Toyota, né? Então, a Toyota hoje, né? Quem conhece a Toyota, né? As marcas japonesas, sua principal característica que é? São produtos confiáveis. Mas para que eles pudessem obter esses produtos confiáveis,
eles precisam passar ali uma melhoria contínua dentro do seu processo, para garantir justamente um produto confiável e de qualidade. Então, isso não é só para o seu processo, mas para o seu cliente final. Então, quem tem aí qualquer coisa de marca japonesa, pode ser de um carro, uma moto, o que quer que seja, sempre vai ver, a produto japonês é de qualidade. Hoje é um processo que os chineses também estão começando a chegar nele também. Os coreanos também, com o tempo depois, então você vê as marcas coreanas, como por exemplo Samsung, LG, né, Hyundai, Kia, os chineses agora, né, com a Xiaomi, né, nos smartphones, a BYD nos carros, né, a Sherry, né? Então, assim, vocês não estão vendo um monte de marcas chinesas que estão entrando aí, que elas estão aplicando essa parte de melhoria contínua de qualidade, né? Não só isso, né? Outros fatores também. Então essas aplicações aí, pessoal, chama de melhoria de confiabilidade, né? E também de ser uma coisa, de ser uma marca bem vista no mercado, de ser o conquistar o mercado, você ser bem visto no mercado. Então, vocês veem que essas empresas, elas querem uma confiabilidade de longo prazo, então elas não querem ser associadas a coisas que não duram nada, né? A gente está vendo isso com os produtos chineses, né? A gente sempre ainda tem, apesar que ainda temos, né? Nós, como brasileiros, ainda temos um pouco desse preconceito, mas vocês estão vendo que ao longo do tempo os produtos chineses estão tendo um salto de qualidade cada vez melhor. E é justamente por eles aplicarem essas ferramentas de qualidade, né? Com total afinco e com disciplina, né? Certo, pessoal? Então, por hoje aí, só alguém tem alguma dúvida aí, questionamentos? Não, pra mim tá tranquilo. Certinho, pessoal? Bom, então eu vou finalizando a aula aqui por hoje. É, não é o caso de vocês aí, vocês dois, mas o pessoal que tiver, vou assistir depois gravado aí, puder dar uma agilizada também nas atividades aí, né, das outras situações de aprendizagem, estou à disposição aqui, viu, pessoal? Me procurem, estou aqui para ajudar vocês, no que for necessário, no que eu preciso, tá bom? Então é isso aí, vou desejar então a vocês uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus aí, até a próxima. Boa noite. Até a Boa próxima. noite, Boa até noite. a próxima, tchau.